Vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos tratar hoje a respeito do sepultamento de Jesus e também da preocupação que os judeus tiveram, os líderes religiosos, com a guarnição no túmulo de Jesus. Então vamos finalizar o capítulo 27 hoje. Vai do verso 57 até o versículo 66. Convido os irmãos a acompanhar a leitura. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado Jesus, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E Jesus, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Amém? Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra lida mais uma vez e por finalizar nesta ocasião a exposição deste capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Quantas informações preciosas nós extraímos daqui. O Senhor Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador, Senhor e Salvador, foi morto na cruz do Calvário. E como fizemos a leitura agora há pouco, foi sepultado. E como o versículo seguinte nos apresenta, o capítulo seguinte nos diz: ele também ressuscitou dentre os mortos. Ó Deus, e assim nós cremos na ressurreição de Cristo, o nosso Senhor. E ele venceu a morte. A morte foi derrotada com a sua morte na cruz. Muito obrigado, Pai, por Jesus Cristo, por tamanho amor da sua graça infinita derramada sobre nós. Muito obrigado, Pai, por poder expor mais um texto da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, como eu tenho falado aos irmãos, esse capítulo 27 trata de tantas coisas importantes. Tivemos aqui a informação do suicídio de Judas, onde somente Mateus cita, os outros evangelhos não citam, apenas Lucas que vai citar, mas no livro de Atos dos Apóstolos, lá no início, falando a respeito do suicídio de Judas. Depois nós tivemos Jesus sendo apresentado perante Pilatos. Ele já tinha acontecido a sua apresentação perante as autoridades religiosas e tinha sido condenado por elas. Pilatos, não achando jeito e crime algum em Jesus, lavou as suas mãos e entregou aos judeus
para que fosse crucificado. Nós vimos todo esse julgamento injusto. Jesus é declarado inocente, inclusive no momento da sua morte, como nós vimos domingo passado, quando os soldados, o centurião que fazia ali a guarnição, ele, depois que Jesus morreu, ele declarou, dizendo, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Provando assim que Jesus era inocente, foi morto, condenado à morte, à pena de morte, de forma injusta. Mas, pelos nossos pecados, não houve nenhum crime em Cristo, não houve nenhum pecado da parte de Cristo. A culpa que ele levou sobre a cruz era a minha culpa, era a sua culpa, a nossa culpa, o nosso pecado, os nossos pecados. Então, a pena capital, que é a pena de morte, ela está predita nas Escrituras, está dita nas Escrituras, desde os escritos de Moisés. E aqui, como uma pena capital, onde Jesus ele é condenado à morte, mas a crucificação, a modo dos romanos que haviam aderido a esse tipo de pena de morte, Jesus foi morto, como nós vimos domingo passado. E teve alguns eventos, irmãos, que aconteceram no momento da morte de Jesus. Vamos situar o tempo. É sexta-feira. Jesus foi colocado na cruz do Calvário, pregado ali ao lado de dois malfeitores, dois ladrões, como nós temos as informações nos outros evangelhos. E nos outros evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas, vai falar a respeito da conversão de um deles, que se arrependeu. Aqui Mateus se restringe em dizer que eles zombavam, os dois zombaram de Jesus, mas ele não cita o arrependimento de um deles. Então Jesus, houve ali no momento da sua crucificação, a partir do meio-dia, que é chamado da hora sexta, os judeus contam a hora diferente da nossa, eles começam a contar a partir das 6 da manhã, como é a hora 1, 2, 3, 4, então meio-dia é a hora sexta, e foi a partir do meio-dia houve trevas, escuridão por toda a terra, é dito aqui no versículo 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra. E a hora nona é precisamente o momento em que Jesus morre. Ele entregou o Espírito, como está no versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E aí teve alguns acontecimentos extraordinários. O versículo 51 vai dizer que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Eu expliquei isso aos irmãos no domingo passado. Houve também um outro episódio, houve um terremoto, tremeu a terra. Naquele exato momento da morte de Jesus, tremeu a terra. Mas não só isso, irmãos. As rochas se abriram, se fenderam, e abriram-se os túmulos, e muitos dos corpos dos santos que dormiam, ou seja, que estavam mortos, ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição, eles ressuscitaram naquele momento, às 3 da tarde, a partir dali, e não sabemos o que aconteceu dessa sexta-feira, parte da tarde, até o domingo pela manhã, com essas pessoas que haviam ressuscitado. É certo que a informação de Mateus é que depois da ressurreição de Cristo, essas pessoas entraram em Jerusalém e viveram em Jerusalém, até certamente morreram novamente, eu creio. Então, todos esses episódios aconteceram no momento em que Jesus Cristo morreu, exceto a escuridão, porque a escuridão antecedeu, 3 horas de escuridão total houve sobre Jerusalém, ou Israel, ou todo o mundo, como diz aqui, ou toda a terra. Importante, irmãos, é saber que até o sol deixou de dar a sua claridade no momento em que o Filho de Deus está entregue na mão dos malfeitores, dos pecadores, para ser morto. Jesus é o Senhor do universo. O céu, o sol, as estrelas, a lua, todos os astros celestes lhe prestam reverência. Mas, irmãos, Jesus morreu.
expirou, entregou o Espírito, como é dito nos outros evangelhos, está consumado. Jesus completou a obra que Deus deu a ele para realizar. E o centurião que estava ali com a guarda e com os guardas, o versículo 54 vai dizer, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Certamente este homem se converteu reconhecendo ser Jesus o Filho de Deus. Apesar dele não ser um judeu, ele era um romano que fazia ali, que cuidava daqueles soldados da guarda pretoriana. Meus irmãos, houve também um episódio interessante aqui nesse relato da morte de Jesus a respeito das mulheres. Eu mencionei isso, da coragem, da ousadia daquelas mulheres em permanecer firmes, servindo ao Senhor, por mais que estejam olhando para ver o que acontecia com ele, elas não o abandonaram, enquanto os discípulos de Jesus, em quase sua totalidade, o deixaram, exceto João, o apóstolo João, que estava também presente ali no momento da morte de Jesus, próximo da morte de Jesus. Quando ele diz lá no Evangelho de João, Jesus falou para ele, diz, filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho, e João tomando-a, levou para sua casa, é dito ali, mas aparentemente parece que ele retorna depois e presencia a morte de Jesus, enquanto o soldado fura do lado com uma lança, ele está lá presente. Mas os demais haviam fugido. Pedro, o mais ousado de todos eles, nós não temos nenhuma informação do paradeiro de Pedro nesse momento, de nenhum dos outros apóstolos, exceto João e as mulheres. Meus irmãos, ao cair da tarde, o versículo 57, que é o texto de hoje, traz algumas informações para nós, que cair da tarde, para os judeus, havia 2 entardeceres. O primeiro entardecer era justamente às 15 horas, às 3 horas da tarde. E havia um segundo entardecer, que era às 18 horas, às 6 horas da tarde. Então, certamente, quando ele diz ao cair da tarde, foi após a morte de Jesus, entre a morte e o período das 3 da tarde até as 6 da tarde. Porque não podia ficar o corpo de um condenado ali, pendurado no madeiro, na noite do sábado. Veja que os judeus, eu disse aos irmãos, eles contam um tempo diferente de nós. Para os judeus, o sábado começa às 18 horas da sexta-feira. Então, ali já começava o descanso sabático, o descanso, o dia do sábado. Então, eles não poderiam pegar em cadáver ou coisa assim, havia toda a restrição da lei. Mas entendemos, irmãos, que ao cair da tarde está apontando para a lei, que é no texto de Deuteronômio, capítulo 21, se os irmãos puderem acompanhar. No capítulo 21 do livro de Deuteronômio, especialmente no verso 23, mas vamos ler a partir do 22, que diz o seguinte, falando dos cadáveres que serão tirados do patíbulo, né? Então, se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurados no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então está dito na lei que um cadáver não poderia ficar exposto à noite ali, na lei dos judeus. No entanto, na lei romana, que também tinha essa mesma pena capital, eles
deixavam os cadáveres lá para apodrecerem, para serem consumidos pelas aves de rapinas. Mas os judeus não, eles tinham o costume, segundo a lei, de sepultarem os seus mortos. Mas de acordo com a lei dos judeus, só não poderia ser sepultado se a pessoa tivesse cometido um crime muito grave, um levante, alguma coisa, como eles estavam acusando Jesus de blasfêmia contra Deus e coisas nesse sentido. Então, segundo isso, não era permitido o sepultamento. Deveria ficar lá para não contaminar a terra. No entanto, irmãos, o relato de Mateus, assim também como os de Lucas, de Marcos e de João, apresenta para nós um homem chamado José. Esse José, ele é natural de Arimateia. Arimateia ficava a uns 30 quilômetros de Jerusalém, a noroeste de Jerusalém, uma cidadezinha chamada Ramataim Zofim. Então, é possivelmente a mesma Arimateia que se coloca aqui. Então, as pessoas atribuem o nome de Arimateia a pessoas, mas Arimateia, na verdade, era de onde José morava. Então, possivelmente, ele era um líder da sinagoga ali naquela cidade, e ele fazia parte do Sinédrio, segundo o relato de Marcos. Ele era alguém que fazia parte da elite religiosa de Jerusalém. Vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 15. No capítulo 15, a partir do versículo 42, vai dizer o seguinte, é o mesmo relato, agora sob o ponto de vista de Marcos. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, ou seja, sexta-feira, para a preparação para o sábado, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. Ele não era um membro qualquer, ele era um ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, e dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Observe a palavra resolutamente. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esta palavra depois. Veja bem, voltando a Mateus. Então, o versículo 57 de Mateus diz: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este homem, segundo o Evangelho de Marcos e também segundo o Evangelho de Lucas, era alguém ilustre, era um membro ilustre do Sinédrio. Ele fazia parte daquelas 72 pessoas que compunham o Sinédrio. Certamente ele, como é dito, se me falha a memória, no Evangelho de João, ou é mesmo no de Lucas, ele não concordou com o que os seus companheiros de Sinédrio haviam decidido sobre a morte de Jesus. Certamente ele e um outro homem que é mencionado neste momento do sepultamento de Jesus, não em Mateus, nem em Lucas, nem em Marcos. É mencionado no Evangelho de João, que é o Nicodemos. Nicodemos é mencionado ali como sendo uma pessoa que está ajudando o José de Arimateia a conseguir o corpo de Jesus e sepultar o corpo de Jesus. Nós veremos isso logo mais. No entanto, este José de Arimateia era alguém muito influente, importante dentro do Sinédrio. Só que ele era um discípulo de Jesus, como é dito aqui no Evangelho de Mateus e nos outros também. É dito, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Ele era um crente, ele havia se convertido, assim também como Nicodemos. Mas só que ele mantinha a discrição. Ele tinha medo das retaliações do próprio Sinédrio, do povo de Jerusalém. Ele era um discípulo de Jesus, que ficava às escondidas, assim como Nicodemos, que veio ter com Jesus durante a noite. Então, ele não se manifestava publicamente defendendo a fé em Cristo Jesus ou seguindo Jesus, mas ele seguia Jesus nos bastidores. Mas neste momento, nós observaremos aqui que José, ele vai até Pilatos, como é dito lá no Evangelho de Marcos,
de forma resoluta, resolutamente, ou seja, de forma corajosa, sem medo, sem nenhum medo de declarar a fé que ele tem em Cristo e vai lá e solicita o corpo de Jesus. Enquanto Pedro e os demais, nós não sabemos nem da informação deles. Mas aquele discípulo que vivia nos bastidores, agora ele chama a si a responsabilidade. Meus irmãos, nós fizemos a leitura logo no início do culto do texto de Isaías 53. Eu quero chamar a atenção dos irmãos rapidamente para o texto de Isaías, porque aqui no texto de Isaías, no versículo 53, versículo 9, é dito o seguinte: e designaram-lhe a sepultura com os perversos. No caso, uma profecia com relação aos dois malfeitores que estavam ao seu lado quando foram crucificados. Posto que, aí ele ainda vai dizer mais, mas com o rico, tá, no singular, com o rico esteve na morte. Ele está, essa profecia apontando para este homem, que é José, natural de Arimateia. Então, o texto lá de Isaías apontando que Jesus esteve na sua morte com o rico, Mateus faz questão de destacar que veio um homem rico de Arimateia, para mostrar que aqui estava se cumprindo aquela profecia de Isaías 53 e o versículo 9. Observe, irmãos, que os outros evangelhos não mencionam o fato de José de Arimateia ser rico, somente Mateus. Mas que Mateus o tempo todo está trazendo à tona as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram na vida de Cristo. Até o detalhe de que alguém que solicita o corpo de Jesus para sepultar, que era alguém rico. Até porque, irmãos, José, nós vamos ver mais na frente aqui, ele conseguiu o corpo de Cristo e colocou em uma sepultura que era sua. Ele já havia um jardim ali que ele havia comprado, certamente, e mandado confeccionar ali uma sepultura, cortando a rocha, como era comum naqueles períodos, fazendo uma câmara interior, uma entrada, e hoje onde possivelmente a igreja do Santo Sepulcro, que fica em Jerusalém, apontando para o local exato, possivelmente ali onde Jesus foi sepultado. Como nós temos também em Jerusalém, ainda nos dias atuais, é a igreja da Natividade, que foi possivelmente onde Jesus nasceu. Então, ali em Israel. Então, veja bem que aqui nós temos algumas informações importantes sobre este sepultamento. José de Arimateia tinha um túmulo vazio e que ainda não tinha sido sepultado ninguém. Era um túmulo virgem ainda, no sentido de que não tinha sido usado. E foi precisamente esse no qual Jesus foi sepultado. Então vejamos. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que Luz fosse entregue. Então observe que na lei romana, eles até permitiam o sepultamento das pessoas condenadas. Mas se fosse um crime grave, no caso de uma rebelião, de alguém que tinha se levantado contra a autoridade do Império Romano, do governador, certamente não seria concedido. Mas por que Pilatos concedeu? É mais uma prova, irmãos, de que Jesus era inocente. Pilatos entendeu que Jesus era inocente, apesar de Pilatos ter sido culpado de lavar as mãos e não exercer a autoridade no qual estava investido de autoridade para isso, ele lavou as mãos, então ele é culpado da mesma sorte. No entanto, mas ele reconheceu que aquele homem não foi condenado de forma injusta, por isso ele não teve nenhum problema em entregar o corpo para José de Arimateia. E também Nicodemos. Como vamos ler agora no Evangelho de João, só para comparar os relatos. No Evangelho de João, capítulo 19, nós temos aqui algumas informações, irmãos. Precisamente aqui no versículo 38 é dito o seguinte: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus,
ainda que ocultamente, vê que João menciona a questão dele ser um discípulo oculto, né, ficava nos bastidores, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos não permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos. Veja que João menciona a pessoa de Nicodemos. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então, o Nicodemos aqui, possivelmente, junto com Arimateia, eles levam ali 100 libras de um composto de mirra e de aloés. A aloés é a aloe vera, a babosa que nós conhecemos popularmente aqui. Então, era um composto feito de mirra e de babosa, tá? Da aloe vera. E eles faziam aquilo para preparar o corpo para o sepultamento. A gente pensa que era pouca coisa, 100 libras basicamente 34 quilos desse composto para fazer a preparação do corpo de Jesus para o sepultamento. Então, esses homens tinham condições financeiras. Certamente eles não estavam sozinhos. Haviam os seus servos, as pessoas que o serviam, deviam estar com eles. No momento em que eles foram para retirar Jesus da cruz, preparar o corpo, levar ao túmulo, tudo isso com muita rapidez, para que Jesus fosse sepultado antes que iniciasse o sábado. Antes das 6 da tarde. Muito bem, então, voltando aqui ao texto de Mateus, capítulo 27, o versículo 58. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, então Pilatos mandou que ele fosse entregue, e José, tomando o corpo, o envolveu em um pano limpo de linho. Aqui não é depositado a questão da preparação do corpo no sentido das especiarias ali, da aloé, dessas coisas, todo esse composto, mas, à luz do que João nos apresenta, sabemos disso, né? Que não foi apenas envolvido em um pano de linho, né? Mas também toda aquela preparação com aqueles 34 quilos de composto. E o versículo 60 vai dizer: e o depositou no seu túmulo novo, o túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, se retirou. Ou seja, Jesus foi colocado no túmulo, há uma câmara interior, ali é colocado o corpo, e a saída era uma entrada mais baixa, as pessoas precisavam curvar-se para passar ali, mas foi colocado uma grande pedra na entrada. Essa grande pedra, que aqui é apresentado, possivelmente só podia ser removida se fosse por uma quantidade, por vários homens. Um homem somente não seria capaz de remover aquela pedra. E assim foram, deixaram ali o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo 61 vai dizer: e achavam-se ali sentada em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Observe, irmãos, mais uma vez, a importância dessas mulheres como testemunhas da morte de Jesus. Elas foram testemunhas da morte de Jesus, elas foram testemunhas do sepultamento de Jesus, e no final, como nós vamos ver no capítulo 28, próximo domingo, elas também foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Na verdade, as primeiras testemunhas foram as mulheres. Mas só que o testemunho das mulheres na cultura judaica não era bem aceito. Por isso, nós temos aqui essas mulheres testemunhando o sepultamento de Jesus, mas nós temos, segundo o Evangelho de João, o testemunho de 2 homens importantes, influentes, líderes em Israel, dentro do Sinédrio, que foi José de Arimateia e também o Nicodemos, provando que Jesus foi morto.
provando que Jesus foi sepultado. Quando nós olhamos para outros evangelhos, especialmente o evangelho de Lucas, que trata esse relato, nós temos uma informação interessante, irmãos. Lucas, no capítulo 23, aí é dito no versículo 50 o seguinte: eis que um certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, é uma questão que Lucas apresenta aqui, que ele, além de ser membro do Sinédrio, de ser discípulo de Jesus, como é dito lá em Mateus, como é dito também em Marcos, ele também era um homem bom e justo. Certamente os discípulos de Jesus são assim, é lógico, é uma consequência. E o versículo 51 vai dizer que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros membros do Sinédrio. Quando eles condenaram Jesus à morte, José de Arimateia não concordou. Eu acredito também que o Nicodemos não concordou também. E este homem não somente concordou, mas está dizendo aqui, ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Ele aguardava o reino de Deus, ou seja, ele aguardava o Messias, e ele tinha reconhecido certamente Jesus, o Messias que ele aguardava. O versículo 52 vai dizer: tendo procurado a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, o envolveu num lençol fino e depositou num túmulo aberto, em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, vê que as mulheres vêm de longe, né, seguindo Jesus, vieram ao túmulo e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no dia do sábado descansaram segundo o mandamento. Então observe, eles não quebraram o sábado. Tanto as mulheres, certamente como o José de Arimateia e o Nicodemos, guardaram o sábado como costume. Nós vamos ver depois que no primeiro dia da semana, ou no domingo, as mulheres foram lá para o túmulo, e aí chegando lá, foram surpreendidas com Jesus ressuscitado. No Evangelho de João, este mesmo relato, capítulo 19, veja o que nos é dito, irmãos. Tomaram o corpo de Jesus, o versículo 40 vai dizer: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram no lençol com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. E no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, na qual ninguém tinha sido ainda posto, que era o sepulcro justamente de propriedade de José de Arimateia. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Muito bem. Então, Jesus está agora sepultado. Iniciou-se agora o sábado, onde não podiam os judeus caminhar a jornada de um sábado. A jornada de um sábado era 1.200 metros, mais ou menos. Eles não podiam eles tinham de preparar todas as coisas na sexta-feira, que era o dia da preparação, questão do alimento, as coisas, para que no sábado não precisasse fazer nenhum tipo de trabalho. Já estivesse tudo pronto para que eles guardassem o sábado. Jesus está agora no túmulo. As mulheres foram testemunhas do sepultamento de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos também são testemunhas. Mas, irmãos, acontece algo surpreendente no sábado. Mateus, no versículo 62 do texto de Mateus, é dito o seguinte: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, Mateus usa essa expressão, ele não diz sábado, mas ele diz o dia depois da preparação, que é o sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, eles foram até Pilatos, ou seja, quebraram o sábado, e disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, ele está falando aquele impostor, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Observe, irmãos, os membros do Sinédrio
eram formados geralmente por saduceus, mas também haviam fariseus ali que faziam parte da cúpula do Sinédrio. E como está falando aqui desses homens, dos sacerdotes e os fariseus, então saduceus e fariseus foram até Pilatos. E ao chegar lá, eles falaram uma coisa impressionante. Olha, aquele homem, enquanto estava vivo, ele estava se referindo a Jesus, ele dizia que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Irmãos, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os fariseus sim, os fariseus acreditavam na ressurreição. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, o que nós temos aqui? Por que os saduceus estavam preocupados com a ressurreição de Jesus Cristo, se ele poderia ressuscitar no terceiro dia? Então, a preocupação deles, inicialmente, era de que houvesse ali um roubo, o túmulo fosse violado, e os discípulos de Jesus levassem o corpo e depois saíssem anunciando de que Jesus havia ressuscitado. Essa era a preocupação deles. Então, veja bem o que é dito. O versículo 63. E disseram-lhe: Senhor, lembremos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Essa era a preocupação deles. E então Pilatos ordenou. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Ou seja, está aqui os guardas, vocês vão lá e guardem, protejam o túmulo lá da maneira que vocês. Ou seja, a guarnição estava agora a serviço do Sinédrio, dos fariseus, dos sacerdotes. Então, prova disso que quando Jesus ressuscita dos mortos, os soldados, os guardas, eles vão até os sacerdotes, os principais sacerdotes, para dar informação. Eles não vão até Pilatos. Nós temos aqui, mais na frente, o capítulo 28, versículo 11, diz o seguinte: e indo elas, eis que alguns dos guardas foram às cidades e contaram, isso depois que Jesus já ressuscitou, tá, irmãos? Então pensa aí, e indo elas, para acertar as mulheres, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes. Ou seja, eles se reportaram aos sacerdotes e não a Pilatos, porque aquela guarnição estava à disposição dos sacerdotes. E contaram aos sacerdotes tudo o que sucedera. E reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma em dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissesse: vieram de noite os discípulos deles e o roubaram enquanto dormíamos. Acaso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e esta versão divulgou-se entre os judeus até aos dias de hoje. Ou seja, eles subornaram os guardas para que os guardas contassem uma narrativa, confirmasse a narrativa dos judeus de que Jesus havia sido roubado, o seu corpo, e os discípulos estavam anunciando que ele havia ressuscitado. Então essa versão se divulgou por muito tempo. Muito bem, então voltando aqui ao texto, do capítulo 27, o Pilatos ordenou que os guardas fossem, a pedido dos sumos sacerdotes, e estivesse ao comando dos sumos sacerdotes. Eles foram, e com a escolta. E chegando lá, eles montaram guarda ao sepulcro, selaram a pedra e deixaram ali a escolta. O selar a pedra era colocar uma corda ali entre a pedra e a rocha que havia sido cavada, uma corda, depois era selada com
com argila ou com cera, e depois havia um selo do governador. Então ninguém ousaria quebrar um selo da autoridade romana. Então aquela pedra era, de fato, pesada e não poderia ser facilmente removida por poucos homens. Deveria ser realmente muitos homens para fazer isso. E dessa forma, a pedra foi retirada do túmulo, não por forças externas, mas de dentro para fora. Depois nós vamos tratar disso no próximo domingo. No entanto, meus irmãos, as lições que nós podemos extrair daqui desse texto para as nossas vidas, para a igreja dos dias atuais, é que nós devemos declarar a nossa fé em Jesus Cristo, confiando no sofrimento que Jesus passou até chegar àquela cruz, como nós já estudamos aqui, de como ele foi preso de forma injusta, como ele foi julgado de forma injusta, condenado de forma injusta, foi maltratado pelos seus, foi abandonado pelos seus familiares, pelos seus discípulos mais íntimos, pela sua nação, pelos seus patriotas, as pessoas da sua nação, pelo seu povo. Ele foi abandonado por último por Deus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? É assim que Jesus clama na cruz do Calvário. Foi necessário que Deus deixasse Jesus naquela cruz como homem para sofrer por nós. E por final, ele entrega ao Espírito, morre, ele é sepultado. E nós temos, irmãos, evidências pelos evangelhos. A gente sabe que o testemunho na cultura judaica era muito importante, o testemunho, e qualquer coisa só era confirmado pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. O testemunho de uma pessoa normalmente era duvidoso, e assim também como ainda é duvidoso. E quanto mais testemunha, melhor. Então nós temos aqui as mulheres testemunhando da sua morte. Quando foram pedir o corpo para Pilatos, ele perguntou, mas ele já está morto? E perguntou para aqueles que estavam na guarnição, o centurião, e ele confirmou que ele já havia morrido. Então ele entregou o corpo. Dessa maneira, nós temos a confirmação do centurião, nós temos o próprio Pilatos, nós temos os judeus que foram lá depois que ele foi sepultado, solicitar que o túmulo fosse guardado. Então eles confirmaram que Jesus estava ali naquele local. As mulheres, o testemunho das mulheres, apesar de não ter tanto valor dentro daquela cultura judaica, mas também é válido. Nós cremos no testemunho dessas mulheres. Essas mulheres eram crentes fiéis, obedientes a Jesus, e elas estavam ali. E, logicamente, nós temos o testemunho de José de Arimateia, nós temos o testemunho de Nicodemos, que viram o corpo, tiraram o corpo de Jesus da cruz, e que o depositaram no túmulo e colocaram ali a pedra. Nós cremos, irmãos, na morte de Jesus, na sua morte na cruz, no seu sepultamento. Nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. É isso que diz o credo apostólico. É isso que nós cremos. A nossa fé, irmãos, está baseada nisso. Veja o que o apóstolo Paulo diz a respeito do assunto. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele vai falar a respeito da ressurreição de Jesus. Ele chama a atenção dos coríntios dizendo o seguinte, a partir do verso 1: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. E se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que eu tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O que foi que Paulo recebeu, irmãos? Veja o que ele vai dizer. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. É disso que nós cremos, irmãos. Esse é o Evangelho. Segundo as Escrituras. E que foi sepultado. Nós cremos que Jesus foi sepultado.
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas. Isso aí nós temos agora as provas da ressurreição. Ele apareceu a Cefas. Aqui ele não menciona que apareceu primeiro as mulheres, né? Mas ele apareceu às mulheres, depois a Cefas e a João, que estava com Cefas, com Pedro, né, no caso. Então ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo certamente relembrando o momento em que o Senhor aparece a Paulo, não que Paulo o visse, né, de forma literal, porque Paulo cegou, nas proximidades de Damasco. Então, onde dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? E disse, eu sou Jesus a quem te persegue. Jesus ressurreto. Falou com Paulo. Paulo foi salvo. Não porque Paulo estava indo atrás de Jesus no sentido de querer aceitar Jesus. Não, na verdade, Saulo estava perseguindo a Jesus, perseguindo a igreja. Isso só prova, irmãos, que nós não somos salvos por vontade própria. Não depende de quem quer ou de quem corre. E Paulo, mais do que ninguém, sabia disso. Mas de usar Deus de misericórdia. Foi o que Cristo teve por Paulo, por Saulo. Misericórdia. Enquanto ele era perseguidor da igreja, Jesus estava salvando a sua alma, salvando a sua vida. Enquanto os soldados estavam furando as costelas de Jesus, o lado de Jesus, perfurando, Jesus estava dizendo assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E salvando aqueles homens. Cristo nos ensinou, irmãos, a amar os nossos inimigos. O problema é que nós somos tão falhos que às vezes não conseguimos amar nem os nossos amigos direito. Mas a mensagem do Evangelho é que nós devemos amar os nossos inimigos, e Cristo provou isso na cruz, quando ele olhou para aqueles que estavam ali sendo os seus algozes, matando Jesus na cruz. Jesus está ali perdoando os seus pecados. Jesus perdoa um malfeitor ali que está ao seu lado. Jesus salva o centurião. Certamente muitos soldados são salvos naquele momento ali. Um homem que estava medroso, acovardado, vivendo apenas nos bastidores, que foi o caso de José de Arimateia e também Nicodemos, agora eles revelam a sua identidade para todos, para saber, não, nós somos seguidores deste homem. Nós seguimos este homem, é filho de Deus. É o Messias prometido. Você imagina, irmãos, a revolução que aconteceu naqueles dias em Jerusalém. Você imagina, depois de Jesus ressuscitado, as pessoas aparecendo. Olha, Jesus ressuscitou. Foi mesmo. E existe ressurreição. As pessoas dizem, olha, Lázaro ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro. Estava 4 dias morto, sepultado. E Jesus foi lá e ressuscitou. E este homem ainda está vivo entre nós. Olha os irmãos que estavam mortos no sepulcro. No momento da morte de Jesus, eles saíram do sepulcro e estão aqui. Mora um ali, mora o outro acolá. Evidências, irmãos, já tentaram provar que a ressurreição é apenas um mito, mas sempre que alguém tenta fazer isso, ele não tem sucesso, porque a ressurreição é um fato. Nós cremos em Cristo morto, sepultado e ressuscitado, e que subiu aos céus, como diz Paulo, na presença de mais de 500 irmãos. Não foi assim, o Cefas estava muito ligado psicologicamente com Cristo e ele viu alguém, pensou que era Cristo. Não, irmãos. Jesus apareceu às mulheres. Jesus apareceu a Pedro, a João. Jesus apareceu a todos os discípulos depois. Jesus comeu com eles. E depois Jesus aparece a mais de 500 irmãos. E foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maioria desses irmãos, como Paulo diz, na época que Paulo escreveu essa carta, ainda estavam vivos. Outros já haviam morrido, mas a maioria dos irmãos ainda viviam para dar testemunho. Eles eram testemunhas, viram, oculares, eles viram Jesus
e testemunhavam disso. Então não foi uma pessoa que viu, ou alguém que sonhou, alguém que teve uma suposta revelação, não. Eles viram. Quando a Bíblia fala de ver, normalmente usa a ideia do que vem do verbo oftalmos, né? De oftalmologia mesmo, dos olhos. É o texto grego, vem do grego essa ideia de ver, de contemplar com os olhos. Ter certeza, não foi nada criado pela mente humana, pela fantasia dos apóstolos. Não, irmãos. Mais de 500 pessoas viram. Então, essa é a grande lição. Nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. Sim, essa é a grande notícia. Mas se Cristo não tivesse sido morto, se Jesus não tivesse sido sepultado, como nós poderíamos crer na ressurreição? Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, alguém poderia ter dito assim, não, tiraram ele da cruz, ele ainda estava vivo, levaram, fizeram um tratamento, aí depois trouxeram dizendo, ele está vivo, ele ressuscitou. Foi uma fraude. Tiraram ele da cruz antes dele morrer. Não, irmãos, Jesus morreu. E quando estava se aproximando já ao final da tarde, ali no entardecer, não podia ficar ninguém vivo no anoitecer, então foi solicitado que quebrassem as pernas daqueles homens que estavam na cruz, inclusive de Jesus, para que eles morressem mais rápido. Então foi autorizado. Então eles quebraram a perna do soldado, do malfeitor que estava ao seu lado e do outro. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, não quebraram, porque Jesus já estava morto. Para se cumprir mais ainda a palavra de Deus, como diz João, que nenhum dos seus ossos se quebraram, foram quebrados. Isso só prova de que Jesus realmente morreu. Os próprios soldados, que não eram discípulos de Jesus, foram lá para quebrar as pernas das pessoas que estavam na cruz, inclusive de Jesus, mas quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. Então não fizeram mais nada. E depois levaram, sepultaram, pediram autorização do governo para sepultar Jesus. As mulheres testemunharam, Nicodemos, José de Arimateia, certamente os próprios fariseus, os saduceus, aqueles homens sabiam, porque eles tinham pessoas que ficavam observando para ver onde que eles iam colocar o corpo de Jesus, porque depois eles foram lá pedir para selar. E se eles fizeram isso é porque eles acompanharam, por mais que fosse de longe. Mas eles viram onde Jesus foi sepultado e ficou ali 3 dias. E no 3º dia ele ressuscitou. Amém, irmãos? Esse é o Evangelho, irmãos. Essa é a pregação principal da igreja. Se nós pregarmos, se viermos aqui na igreja e nós não pregarmos Cristo e este crucificado, nós estamos perdendo nosso tempo, nós estamos negligenciando o Evangelho às pessoas, nós não precisamos criar nada, nós não precisamos inventar nada, nós precisamos apenas nos manter fiéis àquilo que nos foi repassado, como Paulo diz aqui nessa carta, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Então eu entrego aos irmãos aquilo que nós já sabemos, que está nas Escrituras, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12, e que foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive ainda hoje, e depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos, tal, e assim também por último foi visto por Paulo. Que Deus abençoe, irmãos, com esta palavra. Os irmãos continuem firmes, crendo nessa palavra. Próximo domingo nós vamos tratar exclusivamente sobre a ressurreição de Jesus. Vamos orar, irmãos. Obrigado, meu Pai, por tua palavra que foi lida neste momento, pelo teu evangelho que foi pregado, Senhor Deus. Fortalece a nossa fé, ó Pai. Sabemos que somos falhos, pecadores, mas Cristo morreu naquela cruz por nossos pecados. Os nossos pecados foram levados sobre ele, Pai, ali. E nós alcançamos graça diante do Senhor, não porque nós somos bons, nada disso. Na verdade, nós somos maus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque não havia nenhum justo, nenhum sequer. E todos nós estávamos perdidos e desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor aprove de forma soberana enviar o teu Filho para morrer naquela cruz, para nos salvar. Ó Deus, muito obrigado por tudo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, eu pedi ao irmão.